Olá, sejam todos bem-vindos ao Obra Arquivo MAB, um projeto de residência que propôs aos artistas os registros da obra de reforma do Museu de Arte de Brasília, o MAB, com o objetivo de criar um arquivo de memórias poéticas da transformação das ruínas em um espaço que seria entregue à população. Em 2019, durante o período das obras, os artistas foram divididos em 3 grupos para acompanhar por algumas semanas todo o processo de revitalização do espaço. Idealizado por Gisele Carriconde Azevedo, o projeto tem curadoria e acompanhamento crítico de cinema. Agora, acontece a terceira e última mesa redonda, onde os artistas apresentarão seus projetos e, com mediação da curadora do catálogo, Sinara Barbosa, farão avaliação dos seus processos artísticos e das residências. Participam do terceiro encontro os artistas Cíntia Falkenbach, Gisele Carriconde Azevedo, Lecia Augusto, Luciana Ferreira, Nivaldo Assunção e Suiane de Matos. Obrigado pela presença de todos. Tá certo. Tô tentando falar com eles aqui. Posso falar? A intérprete entrou. Olá, sejam todos Matheus, eu bem-vindos posso ir ao Obra Arquivo iniciando? MAB, um projeto de residência que propôs aos artistas os registros da obra de reforma do Museu de Arte de Brasília, o MAB, com o objetivo de criar um arquivo de memórias poéticas da transformação das ruínas em um espaço que seria entregue à população. Em 2019, durante o período das obras, os artistas foram divididos em 3 grupos para acompanhar por algumas semanas todo o processo de revitalização do espaço. Idealizado por Gisele Carriconde Azevedo, o projeto tem curadoria e acompanhamento crítico de Sinara Barbosa. Agora, acontece a terceira e última mesa redonda, onde os artistas apresentarão seus projetos e, com mediação da curadora do catálogo, Sinara Barbosa, farão avaliação dos seus processos artísticos e das residências. Participam do terceiro encontro os artistas Cíntia Falkenbach, Gisele Carriconde Azevedo, Lecia Augusto, Luciana Ferreira, Nivaldo Assunção. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Vinícius Brito, produtor do Obra Arquivo MAB, junto a Elisa Matos. Antes de darmos início à fala dos artistas, um breve aviso. Como Raíza Curti participou do último encontro, hoje teremos a participação da artista Luciana Ferreira. Agora, eu passo a palavra à artista Cíntia Falkenbach. Seja bem-vinda. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tá.
Boa noite a todos. Bom, eu vou começar agradecendo a esse convite maravilhoso que me proporcionou três coisas muito interessantes. Muita felicidade durante o nosso trabalho no canteiro de obras, né? A possibilidade de descobertas novas, né? E vou falar assim, um espaço estético maravilhoso que foi o canteiro de obras, né? Bom, e claro, agradecer a toda a produção e a todos os colegas que também participaram dessa nossa empreitada, né? Bom, eu vou começar falando um pouco da minha relação com o museu. A minha relação com o museu é bastante antiga. Não com o museu, com o prédio, no caso, né? Eu conheci o prédio do museu lá para 1973, 74, logo que eu me mudei para Brasília, e eu tenho uma memória muito agradável, muito boa desse museu, porque foi o meu primeiro carnaval noturno. Então, eu tenho, assim, uma memória que eu guardo com muito carinho, né, desse momento do museu. Depois o museu, né, na sua história, foi se tornando o Casarão do Samba, que foi uma parte, vamos dizer, da existência do prédio com a qual eu não convivi, né? E posteriormente a fundação então do MAB. Aí já foi um período que eu também estive bastante presente, né, nos vários eventos que o museu desenvolvia. E o museu tinha uma coisa muito interessante, que eu espero que até seja retomada, né? Assim como o museu ele apoiava, né, os artistas da cidade, os artistas locais, que a gente tem uma comunidade artística bastante ativa, né, na cidade, ele também trazia eventos de fora. Eu lembro de ter visto exposições maravilhosas, eles trouxeram Escher, eles trouxeram, acho que Mondrian, eu não sei, eu vi coisas muito incríveis nesse museu. E esses 10 anos que o museu, então, permaneceu em reforma, fechado, foi muito triste, não é? A cidade perdeu muito, a comunidade artística perdeu muito, né? E então foi muito bacana quando esse grupo que iniciou esse trabalho no museu me chamou para ir fazer a ocupação, né? Particularmente a Suyan me chamou para ir. E nós começamos aí nas quartas-feiras e começamos a fazer atividades dentro do museu. O museu tinha essas atividades de ocupação nas quartas e nos sábados. Nos sábados eu não estive presente, estive mais presente nas quartas-feiras. E, bem, nós fizemos uma série de atividades, houve uma série de instalações, uma série de trabalhos, né, executados nesse momento. E eu fiz uma bandeira que seria assim, que eu chamei de a bandeira da ocupação, era uma bandeira de chita, né? Eu ando muito no movimento Flower Power, eu acho que a gente precisa resgatar o movimento Flower Power, na verdade, né? E, bom, e aí a gente, enfim, pendurou essa bandeira lá no prédio do museu, né? Ainda com a reforma parada lá. E um belo dia, depois desses dias, as meninas me ligaram, se não me engano, a Liz e a Raíssa recolheram a bandeira, porque o pessoal apareceu no museu, o pessoal do governo, né? E, enfim, pediu que as pessoas começassem a se retirar e tal. Então, o que a gente viu foi que o movimento realmente acabou surtindo efeito, né? O que foi bastante bacana. E, enfim, a partir disso, então, houve esse projeto da Gisele, que nos colocou dentro do canteiro de obras, né? Bom, aí já é esse segundo momento, que é a nossa entrada no canteiro de obras. Então, para quem conheceu o museu ou o prédio, né, primeiro como um salão de carnaval, depois como um museu e nessa terceira entrada como um canteiro de obras, são três momentos, né, que ficaram na minha cabeça e que ainda estão muito interessantes. Falta um quarto ainda, que é ver o museu pronto, coisa que eu não pude ver ainda, né? Mas, enfim. Então, dessa parte, né, do canteiro de obras, de onde acabou surgindo o trabalho que eu acabei fazendo aí dentro, eu teria muitas coisas a falar, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma sintetizada. Logo que a gente chegou no canteiro de obras, tinha uma coisa muito linda bem na entrada, que eram umas colunas de terra,
que alguns colegas trabalharam em cima dessa imagem, né? É uma imagem belíssima, e aquilo, quando eu entrei, já me lembrou logo Roma Antiga, né? E eu já fiquei pensando nas colunas e tal. E aí a gente foi, então, adentrando, né, ao canteiro de obras, e quando a gente chegou na rampa que desce, então, para aquela parte que está abaixo do solo no museu, que estava toda ainda, né, em reforma e tal, à esquerda dessa rampa tinha um tapete de lama que era uma coisa maravilhosa. E eu já estou assim meio passada na idade para, enfim, eu tive uma certa, digamos que eu me senti meio passada para ir lá brincar na lama, mas era um tapete daquela terra de Brasília, aquele tapete vermelho maravilhoso. Bom, e no meio desse tapete, quando você olhava para a parede, tinha um buraco que na parede, né, da construção, que eu não me lembro de existir esse buraco lá antes. E assim que eu olhei, eu pensei, nossa, esse buraco aí vai ser uma porta, provavelmente, né? E a primeira imagem que me veio a partir desse buraco foi a luz que devia estar acontecendo lá dentro daquele espaço. Como eu sou gravadora, a luz sempre foi uma coisa muito importante. Eu trabalho muito em preto e branco, então a gente trabalha muito em cima de luz, né? É isso que faz a nossa imagem vir à tona, né? É, ser impactante, né? A construção em preto e branco. E aí, enfim, a gente continuou fazendo o passeio pelo museu e eu fui vendo pela obra, né? No caso, e eu fui vendo as outras coisas e tal. E fui vendo coisas belíssimas. Então, foi difícil escolher um lugar para trabalhar, porque eu acho assim, o lugar todo era muito cativante e muito, eu não sei, ele estimulava, muito estimulante, né? E eu acho que o nosso grupo, que foi o terceiro grupo, ele teve uma entrada um pouco diferente do primeiro e do segundo, porque a gente não entrou só no canteiro de obras, a gente já, de certa forma, entrou no museu, porque tinha uma sala imensa com o trabalho da Gisele lá, que era uma coisa linda, todo feito em cima dessa cor, né, dessa lama, e parecia um tapete na parede, né? E aí já tinha o trabalho da Liz, e já tinha o trabalho de várias pessoas. E eu fui passando e fotografando, e curiosamente, alguns trabalhos, algumas coisas que eu achei bonitas, interessantes, estéticas, já eram trabalho de alguns dos colegas que eu não sabia. E eu até pensava assim, nossa, mas aqui está uma organização tão bonita, está tudo tão harmônico. E, bom, enfim, e já era o trabalho. Então, eu acho que a gente foi um grupo que entrou no canteiro de obras e também no museu ao mesmo tempo, porque tinha uma exposição lá já para a gente ver, tinham trabalhos, tinham instalações e tinha um grupo lá dentro residindo, vamos falar assim, né? Essa foi a outra coisa interessantíssima. Eu acabei ficando 2 semanas dentro do museu para fazer o meu trabalho. Primeiro, a minha ideia foi entrar lá e trabalhar com restos de madeira, pregos, tal, e fazer umas montagens com madeira. Enfim, eu até cheguei a fazer um pouco, mas eu não consegui um resultado satisfatório, vamos dizer assim, né, com esse trabalho. E aí, ou eu estava muito fixada no buraco, que eu acho que era o que acabou sendo, e eu vi aquele espaço por dentro, né, do buraco, como realmente um lugar que eu podia, enfim, trabalhar com a luz. É, foi uma atração, né? Vamos falar assim. É, e aí eu acabei, enfim, andando um pouco dentro daquele espaço, que eram mais ou menos como se fossem 2 quartos pequenos ou 2 áreas, que eu penso que serão áreas de serviço ou coisa assim. E eu acabei organizando esse lugar e executando o trabalho aí. E a outra coisa que foi também fantástica, né, dentro do meu trabalho no canteiro, foi construir o diário de campo, que foi outro trabalho assim adorável. É assim que eu posso falar. E como eu disse, eu já peguei vários trabalhos lá dentro, então eu tive a oportunidade de fotografar quase tudo que os colegas já tinham feito dentro do museu. Eu pude ter uma história, né, desse nosso projeto, daquilo que ficou no museu, que foi feito lá dentro e que lá ficou materialmente, vamos falar assim, né? Depois nós tivemos a exposição, né, a abertura da exposição da Gisele, que foi também um outro momento muito interessante, do qual provavelmente ela vai falar. Bom, é mais ou menos isso, né, pessoal? E aí eu acabei chegando naquele trabalho que eu cheguei,
que eu, então, persisti no múltiplo, persisti no preto e branco, de alguma forma, e persistir na abertura de luz, né? Eu tentei tornar aquele espaço um pouco mais agradável, tentei tornar um ambiente mais confortável, porque a obra era uma coisa bastante poeirenta e tal, né? E eu acabei residindo nesse espaço lá por uns 10 dias, até, enfim, tudo ficar pronto. Bom, e a terceira parte agora que eu gostaria, né, de falar para encerrar minha fala, seria sobre as perspectivas, né, que esse projeto abriu para os artistas, né? Bom, eu acho que assim as perspectivas são enormes. Só a variedade de trabalhos que a gente viu acontecendo lá dentro, só a variedade de metodologias, de linguagens que a gente viu as pessoas do grupo, né, atuando e fazendo, eu acho que já foi de uma riqueza ímpar, né? Quem dera que todos os nossos trabalhos gerassem tanto fruto, né? Que foi como eu senti. E eu realmente saí feliz desse trabalho, né? Desse projeto. E agora, com a edição do catálogo, eu ainda me senti mais feliz, porque nós temos um catálogo ou um livro, eu nem sei como chamar, porque eu acho que ele está um pouco até além do catálogo, né? Ele é um livro muito bonito, ele conta assim, um pedaço da história de todo mundo lá dentro. Está um livro muito bem feito, tem uma programação belíssima, né? Então, o que esse projeto gerou? Além desse produto aí, bem material, que é esse livro, mas que traz uma série de questões lá dentro, de discussões, né? Desde das falas da curadoria, dos textos da curadoria, até o que os artistas, né, buscaram lá dentro. E a outra coisa linda que aconteceu nesse projeto foi a mistura dessas várias gerações, porque nós tivemos pelo menos 3 gerações trabalhando lá dentro. E isso foi extremamente gratificante. Eu me senti muito honrada de poder também conviver com os artistas jovens e poder fazer uma troca. E eu acho que a importância nossa realmente é o coletivo, e esse coletivo cooperativo. Eu acho que aí é que a gente tem realmente força, né, como grupo. Bom, pessoal, eu acho que a minha fala é mais ou menos essa, né? Se estiver satisfatório por mim, eu agradeço a eles que estão ouvindo, né? A gente tenta ser, digamos, o menos maçante possível, né? Então, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Cíntia, por compartilhar conosco sobre o seu projeto. Agora a gente passa a palavra para Gisele, que é idealizadora do projeto e também artista residente. Seja bem-vinda, Gisele. Abriu? Abriu. Vocês estão me ouvindo? Tá. Gente, boa noite. Primeiro, eu queria dizer boa noite também para a galera, para os meus colegas, né, de residência, né? Hoje eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo alguns deles aqui no grupo, que a gente nunca mais se encontrou, né, na verdade, desde que terminou a residência. Tem muita gente que eu não vi do projeto. Então, primeiro, eu queria dizer boa noite, super feliz desse encontro, né, com a Sinara, com o Vinícius, com o pessoal que está na mesa e com os artistas da residência que também estão assistindo, né? Eu vou deixar para agradecer tudo no final, porque tem uma listinha bem linda de agradecimentos. Eu queria começar contando a minha história de como é que a gente chegou nesse projeto, né? Que começa com a ocupação de 2017. Né? Eu, pessoalmente, apesar de ser da geração mais velha de artistas, né, que fizeram parte da residência, eu tive pouco ou quase nenhuma relação com o MAB antes de conhecer as ruínas do MAB, né? Por uma questão de timing, quando o MAB abriu nos anos 80, eu não era das artes, eu fazia matemática, e assim que eu me formo em artes, eu saí fora do país, fiquei 5 anos, quando eu voltei em 2000,
o MAB já estava meio fading, né? Porque tinha aberto o CCBB, outros espaços, e em 2006 abre o Museu Nacional, né? Enfim, a minha relação era muito... Eu não me lembro de ter ido a nenhuma exposição no MAB, né? Porque realmente não fez... claro que era um museu que eu conhecia, né? Eu sabia... mas não tive nenhuma relação. Então, quando rolou a ocupação, a princípio, eu estava envolvida com outros projetos, né? Essa ocupação começou primeiro de uma maneira muito informal, a Liz começou a ir para lá com a Raíssa, aí começou a Suyan, enfim, aí num determinado momento a Suyan resolveu formalizar essa ocupação, dar um nome, criar um grupo no Facebook, e aí como eu morava com outros artistas, alguns desses artistas estavam na ocupação e eu também tinha um grupo de estudos com a Suyan, que era um grupo sobre arquivos e museus. Então, mas a princípio eu não me senti muito encorajada, porque por conta da história da ocupação, da ruína, eu estava envolvida com outros projetos, e acabei indo na ocupação por fazer uma performance, né, com o Ilan, uma performance desse grupo, os Forças Armadas da Arte, né? Porque no grupo que a Suyan criou, começou uma polêmica com relação a que nome seria dado à ocupação. E o Ilan, vendo a história do museu, sugeriu no grupo que o nome fosse ligado a essa história, né? Então, sugeriu que fosse Forças Armadas da Arte, eu acho. E aí começou uma polêmica enorme, todo mundo, não, que coisa horrível, não vão botar esse nome, porque está ligado a um período muito... Não tem nada a ver. E aí, por acaso, eu fiquei completamente capturada por essa ideia das Forças Armadas da Arte. E falei, não, Ilan, vamos lá fazer uma performance, cara. Esse é o nome dessa ocupação. E aí vesti uma roupa, tinha umas arminhas que soltavam lasers e barulhos, e me vesti numa roupa meio futurista e apareci lá no meio de uma quarta-feira para fazer essa performance que era da Madame das Forças Armadas da Arte. No momento que rola essa performance, foi o momento do clique com as ruínas, né? Que era assim que a gente chamava, né? A partir daquele momento, assim, para mim, foi tipo paixão à primeira vista, né? Eu só pensava no museu, nos dias da ocupação, e a gente já estava planejando, tipo, não, vamos começar a vir para cá todo dia, vamos começar a dormir aqui, fazer evento no final de semana, porque estava realmente abandonado. Tinha um guardinha, um senhorzinho que ficava lá à noite com um cachorro, fazendo café, sentado numa cadeirinha com uma lanterna. Então, de certa forma, isso deu essa liberdade da gente começar a frequentar aquele espaço, aquela ruína, de manhã, de tarde, de noite, e, enfim, a Raíssa até contou, né? A gente estava organizando, começou já essa onda, a coisa começou a crescer, vamos começar a chamar artistas de outras áreas, vão fazer show de música aqui dentro, com performance, porque tinham vários lugares incríveis, assim, nas ruínas, né? Então, todo mundo começou a pensar em fazer instalação, enfim, e aí o Girafa chamou a Gaivota Neves e a gente já estava agilizando, conseguir um gerador para fazer um show lá dentro, mais ou menos fechado, né? Porque a coisa também não podia... Enfim, a gente queria continuar lá dentro, né? Mas a ideia era começar a chamar artistas de outras áreas. Exatamente nesse momento sai no jornal que o projeto de reforma do museu
tinha sido assinado, ou seja, essa reforma já tinha começado, parou, e ficou parada, eu acho que de 2007 até 2017, ficou parada. Não, eu acho que ela foi de 2007 a 2010, depois em 2010 ela parou, e em 2000, a gente começa essa ocupação, acho que essa ocupação começa nos meses de julho, agosto, setembro de 2017, e eu acho que esse contrato foi assinado em outubro. Então, simplesmente, da noite para o dia, o pessoal da Nova Cap, o pessoal da Secretaria de Cultura e a Engenil, que era a empresa de engenharia responsável, o pessoal chegou num dia de manhã e botou cadeado, botou portão, e a gente não pôde mais entrar, né? Então, foi tipo balde de água fria, né? Todo mundo super triste, tanto é que teve um grupo grande que continuou indo lá todos os dias, ficava do lado de fora, fazendo uma ocupação da cerca que o pessoal tinha construído. Então, o pessoal, a Suyan, acho que Nivalda, Leci, começaram a fazer um grande bordado nessa cerca. Então, ficou aquela coisa de... A gente perdeu... E a gente não conseguia se consolar com essa ideia. E na época, eu estava fazendo um projeto para o FAC, que era para o Ciclo Curar, e acordei numa madrugada dessas e disse, eu não vou botar o Ciclo Curar, eu vou fazer um projeto para a gente voltar de novo para dentro desse museu e fazer uma residência lá dentro oficialmente, agora que a gente foi jogado fora, lá de dentro. E por uma série de circunstâncias devo dizer que foi um super apoio da Secretaria de Cultura na época, porque eu consegui apresentar o projeto para o Guilherme Reis, e o pessoal da Secretaria endossou o projeto. Então, isso facilitou demais o projeto ser selecionado, né? Porque ele tinha esse aval da Secretaria, que era a dona da obra, né? E na época, o Guilherme Reis disse, não, toda essa questão com os engenheiros, e com a Nova Cap, como a gente é o dono da obra, a gente vai conseguir servir de intermediador, fazer a intermediação para vocês realmente poderem ocupar esse espaço da obra durante o processo de reforma dentro do canteiro, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. O projeto foi selecionado e 2 anos depois, por uma série de circunstâncias, a obra voltou, parou de novo e voltou. E a gente volta para o projeto em 2019, né? O projeto acontece em agosto e setembro de 2019, né? Então, a gente era um grupo de 18 artistas, né? A ideia do projeto era exatamente essa, ter essa mistura de gerações, artistas que conheciam o MAB, que tinham histórias completamente diversas de relação com aquele prédio, com aquele museu, né? E, além disso, artistas... A ideia era misturar, trazer artistas que vão fazer a história da arte ainda na cidade, né? Então... a gente mais ou menos desenhou um projeto em que você pudesse ter essa mistura de gerações e de linguagens também artísticas, né? Então, essa é um pouco a história do projeto, né? Eu vou falar um pouco agora de como é que foi a residência para mim, né? Eu não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Mas, assim, eu já fiz algumas residências em museus, mas nunca tinha feito nenhuma... O canteiro de obra foi uma coisa absolutamente, como a Cíntia colocou, de um outro nível, assim, você poder estar dentro de um espaço como esse, né? Em termos de estímulo, de inspiração, de excitação intelectual e emotiva, é muito forte. Então, a primeira visita, que foi uma visita de segurança, né? Eu já estou bem adiantada no tempo, né, Vinícius? Já passou o tempo, não? Não, pode falar, pode falar. Tá.
na primeira visita, eu praticamente tirei assim umas 1000 fotografias, porque cada lugar que eu ia, que o pessoal da segurança ia levando a gente, era um encanto, era um espaço, era um material, era som, era poeira, era lama, era cimento, era buraco, era madeira, o mobiliário da obra, as casinhas, o lugar de trabalho, a cantina, tudo era absolutamente assim, o teto do museu, né? O teto, a parte de cima. E eu voltei para casa muito assim, com a cabeça completamente. Baixei essas fotos todas, né, para ficar olhando e pensando sobre as possibilidades, o que eu vou fazer. Eram tantas possibilidades que ficava a cabeça nesse primeiro momento de visita. Me lembro que eu fiz assim um caderninho de ideias, né? Um caderninho de ideias que tinha que botar aquilo para fora, né? Mas no segundo dia que a gente já vai assim, sem estar dentro da visita oficial, no segundo dia eu era do primeiro grupo, né? Então eu participei já da primeira visita oficial, no início mesmo da residência, e no dia seguinte eu fui sozinha, dentro do horário que era permitido a gente ir, com um computador e mais ou menos com alguns desses lugares na cabeça, e voltei e mais ou menos fiz um processo mais ou menos de ficar em cada um desses espaços, né? Uma espécie de tentar entrar em contato com aqueles materiais que me chamaram a atenção, ou com aqueles espaços, ficar sentada, olhando, para ver se o que o canteiro tinha para dizer para mim, né? Assim, o que eu podia abraçar lá, que eu podia trazer para ter esse casamento entre a obra e o meu trabalho, né? Meus interesses. E a partir desse segundo dia, foi quando eu defini que eu posição lá dentro, né? E escolhi o subsolo, uma área enorme, né? Uma área enorme do subsolo, que era o museu estava sendo reformado de baixo para cima. Então, essa área do subsolo era a área que já estava mais trabalhada, vamos dizer, né? E essa área que eu escolhi, eles tinham acabado de botar o chão de cimento, e ela tinha sido toda, eles fazem uma espécie de enceradeira para tirar o pó, e aí você tem aquelas montanhas de poeira no chão, de poeira de cimento, né? E estava tudo cheio de água, porque eles ficam lavando aquilo para ir tirando aquela poeira. Não tinha luz, era um buraco escuro, né? Enorme, né? E, enfim, a minha ideia era, tipo, eu vou fazer uma exposição aqui, vamos batizar esse museu, vamos fazer uma exposição antes desse museu abrir, entende? Seria a exposição da residência, a exposição em homenagem a esse museu passado e presente, né? E futuro, né? Então, a ideia foi fazer esse batismo. E o que foi essa exposição? Essa exposição, ela tinha as obras, né? Eu vou falar um pouquinho das obras. Ela tinha todo esse ritual, né, de exposição. Eu fiz convites, eu chamei outros artistas para participar. Tinha coquetel, os operários todos receberam os convites. A gente convidei algumas pessoas de fora, alguns curadores e artistas da cidade para participar da abertura. Então, tinha coquetel, tinha música, o coquetel era servido nos carrinhos de mão, era tudo dentro daquele mundo, né? Do mundo que a gente estava mergulhado, né? E os trabalhos, as obras, o que eu levei para lá? Eu levei para lá, eu tenho muito mobiliário
de expositivo por causa do Decorators e por conta das minhas instalações também, né? Eu tenho muita prateleira, vitrine, cúpula de acrílico, caixinha que move, luzes específicas, molduras. E aí desci para lá, aluguei um caminhão e desci para lá com essa mudança, né? Essa mudança ficou lá dentro. E a exposição era exatamente esse mobiliário expositivo, né? A ideia era, eu vou apresentar isso vazio, né? Ou seja, o trabalho, a obra de arte é exatamente essa expografia e esses objetos expográficos, né, nesse espaço. Então, e fiz 2 instalações, né, site específico lá. A instalação com essas placas de acrílico que eu tinha, que também era material de museu. Eu tinha centenas de umas placas de acrílico e passei 2 dias mergulhando dentro desse lago de lama e mergulhando essas placas, e as placas eram colocadas para secar. Ficou uma instalação tinha 14 metros a paisagem, essa paisagem, 14 metros de largura, essa paisagem com essas placas de acrílico, na verdade, essa paisagem com essa lama do museu, né? Que ela secou e aí formou uma grande paisagem. E o outro trabalho de site específico que eu fiz foi com essa lama de cimento molhada, né? Eu tinha uns pregos gigantescos de uma outra instalação, eram centenas de pregos, né? E aí eu criei essa lama de cimento, ela ia secando com o tempo e ficava absolutamente seca. Então, eu fiz alguns experimentos e molhei e fui esperando secar. E os pregos foram colocados em um determinado momento e virou essa lagoa de pregos. No dia da abertura estava seco o cimento, então você tinha essa lagoa de pregos no centro da exposição, tinha essa paisagem de lama e essa expografia, né? Esses objetos, né? De museu. E a festa, né? A festa teve performance desse coletivo, né? Que inaugurou oficialmente, passando a se chamar Forças Amadas da Arte. Então, a gente teve festa com música. A Ana tinha um trabalho de música que ela coletou os sambas dos anos 70, então a música da abertura dessa exposição foi essa playlist de sambas. A Ana também escreveu um texto que a gente escreveu numa parede toda descascada na entrada. Eu convidei outros artistas que já estavam com trabalhos prontos, a Luciana Ferreira. Na entrada da exposição ficava o vídeo da Luciana Ferreira, tinham as instalações também da Liz, né? O We Love Is Performance, tinha as pipoqueiras, a comida eram as pipocas, parte do coquetel eram as pipocas, que o Mário estava fazendo a performance das pipoqueiras durante a abertura, né? Então, foi uma festa super coletiva, né? Então, para mim, esse trabalho, essa residência, ela tem uma espécie de tripé, porque ela conseguiu botar junto 3 coisas que são muito importantes e têm sido no meu trabalho, né? Uma que é a minha relação com o espaço, né? Meu trabalho meu interesse em espaço, né? Com instalação, não é? Eu criei um espaço, um mini espaço, que é o Decorators, exatamente para poder exercitar essa relação de objeto e espaço, enfim, e trazer outros artistas interessados também nessa relação para compartilhar, né? Então, tem a questão do espaço, a questão dos materiais, né? Então, dos mobiliários de design, que é um outro interesse meu, e a questão dos museus, que atravessa, acho que, todo o meu trabalho a partir de 2003, né? Eu trabalhei em museu por muito tempo,
fazendo design de exposições, e a herança desse trabalho está no meu trabalho. 3 minutos, tá? E a herança dessa relação com o museu, com as práticas museológicas, com a instituição museu, eu acho que atravessa o meu trabalho, tem atravessado meu trabalho desde 2003, né? De diferentes formas, com intervenções de museus, residências artísticas, mas mesmo em instalações realizadas em outras exposições, a questão da linguagem, a questão está sempre presente, né? A questão do mobiliário expositivo, de várias formas, isso atravessa o meu trabalho. E a outra questão é essa questão do coletivo, né? Que eu acho que também é uma herança do museu, né? Que no museu você faz uma exposição e a questão do público é muito importante, porque às vezes você fica 1, 2 anos com a mesma exposição. Então, eu fazia uma exposição e depois a gente tinha que ficar criando eventos ao longo de 2 anos para trazer diferentes tipos de público, né? Então, essa relação com o coletivo, com o público, com a festa, acho que é outra coisa muito forte no meu trabalho, né? E parece que essa experiência no Canteiro de Obras reuniu tudo isso, né? Poder estar junto com outros artistas, né? Criar esse espaço, um espaço de museu dentro do museu, né? Então, essa coisa do batismo, esse ritual também. Então, sim, para mim a experiência foram 2 experiências realmente muito diferentes, a experiência da ocupação, né? E a experiência da residência. Mas a experiência da residência foi muito maior, porque eu fiquei lá, eu participei dos 3 grupos, então eu praticamente, porque era um projeto megalomaníaco, eu fiquei lá 4 semanas, então eu ia lá quase todo dia durante o mês todo, essa parte de agosto, setembro, né? Então eu mergulhei nesse mundo da obra, de chegar lá às 9, sair às 5, toda a rotina dos operários, né? A gente participava e depois, no final do dia, os artistas que estavam trabalhando, a gente ia para a beira do lago tomar banho e conversar e compartilhar. Então foi uma coisa assim emocionante para mim. Vários momentos assim lá dentro, me emocionei muito com os trabalhos dos outros artistas, né? Com a diversidade de trabalhos e com a convivência. Foi uma convivência linda. Assim, eu não me lembro de ter nenhum ruído. E foi um mês com 18 artistas dentro de um canteiro de obras, mais a produção. Foi muito, muito, muito forte a experiência, eu acho que para todo mundo, né? Porque o lugar, o espaço tinha o canteiro de obras e o fato de ser um museu, né, de arte de Brasília, a história, né, daquela instituição, eu acho que isso carregou essa experiência que a gente teve, uma carga muito, não sei, muito visceral, muito de relação com o tempo, né, com memória, né? Eu acho que é isso, e eu não sei, eu acho que para mim já é um agradecer muito a Sinara por ter aceitado conduzir esse projeto, né? Porque não é uma coisa fácil você ter um trabalho dessa magnitude, com essa quantidade de artistas e de linguagens e de gerações e temperamentos, né? E enfim, agradecer a Sinara, agradecer aos 17 artistas que tiveram lá junto comigo, né? A troca foi linda e ela continua existindo, né? Os textos dos diários são, assim, absolutamente... Sim, qualquer pessoa que estiver assistindo, mesmo os artistas, quando vocês tiverem tempo para dar uma olhada nos textos que a gente está publicando no Instagram, né? A gente está tentando publicar o máximo possível da parte do processo para os artistas. O que foi o processo?
rolou internamente, né? Então, para todo mundo dar uma olhada nesses textos, assim, foi eu queria agradecer a possibilidade de ter podido viver uma experiência tão forte, assim, artisticamente e também de relação com a cidade, né, que a gente vive e com o sistema das artes, né, porque foi um projeto muito grande, né, com muitas... Então, é isso. Desculpa se me excedi aí no tempo. Muito obrigado, Gisele. Obrigado pelo relato, pela apresentação do projeto. É sempre bom ouvir, né, de onde tudo começou. Agora eu passo a palavra à Luciana, que vai apresentar o projeto dela para a gente. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, gente, boa noite. Primeiro, começar falando que foi um prazer imenso, imenso, imenso participar desse projeto, né? Assim, o convite da Gisele chegou com muita alegria para mim. Eu acho que o projeto foi um projeto lindamente concebido e todo mundo trabalhou assim com muito carinho, com muita vontade para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Então, eu me sinto assim super honrada, super feliz de ter participado e ter compartilhado com tanta gente querida essa residência. Foi muito emocionante para mim também. Ouvindo a Gisele falar, eu me identifiquei em vários momentos, assim, com várias questões. E eu acho que, como todo mundo, foi muito impactante ver o museu em obras, né? Assim, era lindíssimo, de fato. Mas, primeiro, eu queria falar da minha primeira experiência com o museu, com o MAB, que foi nos anos 90. Eu era uma menina, e eu desenhava, pintava, mas eu não tinha nenhum envolvimento mais profundo com as artes. E aconteceu um curso de pintura no MAB, e aí eu decidi fazer. E eu estava fazendo esse curso de pintura, e quando ele terminava, isso durou alguns meses, aí eu aproveitava para visitar o MAB, para andar, ver as obras, os trabalhos que estavam lá. E esse primeiro momento, ele tinha assim a inocência de uma primeira aproximação com o museu. Eu fui estudar arte muito tempo depois, né? Eu também tive uma outra graduação, eu me formei em psicologia e me dediquei, né, a construir a minha profissão e tal, e o MAB ficou um pouco esquecido nesse intervalo. E depois, mais tarde, eu fui fazer uma graduação em artes visuais na UNB e o MAB já está fechado. Então, aí eu já não visitei mais o MAB. Eu visitei os outros espaços da cidade, mas não o MAB. E aí o meu reencontro com o MAB foi nesse projeto, em 2019. E dessa maneira, né? O MAB em reforma, era outro MAB, era outro museu. Eu tive a clara sensação de ter entrado num outro lugar, que não era aquele que eu tinha visitado nos anos 90. E o impacto foi muito grande, primeiro porque era tudo muito lindo, mas também porque eu tenho uma história com um canteiro de obras. Assim, eu sou filha de um arquiteto que veio para Brasília no começo, né, da construção, no começo da cidade. E quando criança, muitas vezes eu visitava, algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes eu visitava alguns canteiros de obras com meu pai, os projetos dele. Então eu tinha uma relação com essa coisa de canteiro de obra. Além disso, quando eu comecei a estudar artes, né, fazer a graduação, eu estava produzindo uns trabalhos na época. Eu trabalhava num ateliê que do lado tinha uma espécie, um lugar onde tinha entulho, restos de obras, né, madeira, ferro. Eu gostava de trabalhar com cimento, então eu também trabalhei com esses elementos que sobravam de obras, né, de canteiros de obras, lixo que era descartado, e fazia objetos, assemblagens, várias coisas eu fazia com isso. Então, tempos depois, né, quase 10 anos depois, quando aconteceu o projeto do MAB, e eu me deparei com aquele canteiro de obras, né, dentro do MAB, e o MAB ao mesmo tempo mergulhado também, porque era em volta do MAB, era em todo lugar, né. Eu fiquei, assim, muito emocionada. Primeiro era outro museu, e depois eu voltei lá para aquela minha história quando eu trabalhava com essas questões, a minha experiência de infância e tal. E para mim, assim, quando eu olhei aquilo, eu, assim, primeiro foi um momento assim de mapeamento e exploração de todos os lugares. E aí eu registrava muito em vídeo, em fotografia, fazia algumas anotações, aconteceu assim.
né? E depois eu comecei a pensar no que eu ia fazer, e eu tinha dificuldade de pensar em algo que eu pudesse fazer, porque, para mim, o que estava acontecendo ali era uma instalação em processo já, né? É como se o trabalho já estivesse feito. Eu lembro que, na época que eu trabalhava com esses entulhos, esses restos de obra, eu pensava em algum momento fazer uma instalação de um canteiro de obras em bronze. Eu pensava em fazer isso, né? E quando eu me deparei com aquele canteiro de obras, eu falei, o trabalho está aqui acontecendo. Era isso, né? Está aqui, já está em curso. É como se eu não precisasse fazer mais nada. E aí eu fiquei nessa imersão e também trocando com os colegas, vendo os movimentos acontecendo. E aí o que me ocorreu é que eu só poderia fazer uma nova visita ao mar, como eu tinha feito nos anos 90. E aí, né, então foram dois movimentos que foram acontecendo. Um foi esse, que eu queria visitar, né, aqueles andaimes, todas aquelas coisas que estavam lá como obra de arte. No primeiro momento foi isso que me ocorreu. E um outro movimento que aconteceu é que eu achei uma salinha no subsolo, que eu gostei muito, que estava com a parede quebrada, tinha uma mesa, era um lugar, eu acho, de trabalho das pessoas, muito pequena, e eu comecei a levar para lá livros de catálogos de artistas que estavam, que faziam parte do catálogo né, do MAB, do arquivo do MAB. E eu levava para lá e ficava olhando aqueles trabalhos daqueles artistas, os trabalhos que talvez pudessem estar ali e que não estavam. Então surgiram esses dois movimentos, né? E aí teve um momento bem importante, foi o momento do acompanhamento crítico com a Sinara. A Sinara colocou a dúvida na minha cabeça, né? Eu estava com esses dois movimentos, ela acolheu os dois movimentos, mas essa coisa da visita, ela levantou uma questão. Ela falou assim, mas será que a visita, será que a obra de arte é o andaime, sabe? É o cimento ou é a obra que está faltando, né? Assim, o que você está visitando? E foi bem importante quando ela colocou essa questão, aí eu consegui juntar os dois trabalhos, né? Eu pensei, não, realmente, assim, eu quero fazer uma visita ao museu e quero fazer uma visita a essa obra que não está aqui, porque isso tem a ver com a história do museu, né? Tem a ver com a história do fechamento do museu, tem a ver com essa reforma do museu, esse tempo todo fechado, enfim. E aí aconteceu que foi uma ação que eu registrei em vídeo, em que eu visitava o museu, olhando as paredes esvaziadas do museu, né? E aí eu acho que eu consegui sintetizar as duas inquietações que aconteceram dentro de mim naquele projeto. E foi muito bacana e desafiador ao mesmo tempo fazer esse trabalho, porque ele foi uma grande aventura, porque tudo mudava o tempo inteiro. Né? Para mim, aquilo era uma instalação em processo, e assim, eu olhava um lugar e pensava, então é aqui que eu quero filmar. Eu preparava tudo. Quando eu ia filmar, o lugar não era mais aquele, as coisas não eram mais aquelas, o barulho que estava não estava mais. Né? Então, tudo se transformava o tempo inteiro. Eu tinha que lidar com esse fluxo ininterrupto dos acontecimentos no museu, que era tanto da própria obra quanto dos artistas. A Gisele falou desse subsolo, né, enorme, onde ela quis montar o trabalho. Pouco antes dela chegar com o trabalho, eu tinha visto aquele lugar e falei, eu quero filmar aqui. Aí, quando eu fui filmar, a Gisele já estava montando a exposição dela nesse lugar. Né? E era incrível. Então, assim, os caras eles se atravessavam e tudo, a gente era surpreendido o tempo inteiro, tanto pelo ritmo da obra, quanto pelo ritmo dos trabalhos dos artistas. E eu acho que isso tudo assim, foi incrível, eu senti um prazer enorme de estar lá, de trocar com os colegas, e de ter ideias, e de trocar com a Sinara, e de ver os trabalhos acontecendo. Então, assim, foi essa experiência, tentei ser sintética, acho que dei conta, em termos gerais, daquilo que foi marcante para mim, e agradeço muito por tudo e agradeço a todos e todas por esse espaço compartilhado assim tão generosamente e tão criativamente também. Obrigada. Obrigado, Luciana, por compartilhar conosco. Agora eu passo a palavra para a Leci. Seja bem-vinda, Leci. Boa noite, gente. Obrigado. Primeiro, agradecer muito por essa experiência que é fantástica, que foi fantástica e continua sendo, porque a gente continua pensando nas coisas que vimos e vivenciamos, né? Então, eu agradeço muito ao grupo, a Gisele, a Sinara, ao Vinícius, Matheus, Elisa, que acompanharam a gente nesses dias que tivemos lá. Nosso grupo foi o terceiro a chegar na exposição, eu acho que o último grupo
não sei se era a terceira ou era a quarta, mas, assim, já tinha... Praticamente 2 dias depois foi a exposição da Gisela. Mas, assim, eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar dentro com a minha chegada no museu. E, obviamente, como já foi falado por todos, quase todos, né, aqueles totens que estavam encravados na terra, que era o nosso solo, né, de chegada, a gente não tinha ideia que eles viviam ali, né? E aquilo foi de uma beleza, nossa, inspiradora, né? Do tempo mesmo, né? Porque as escavações, as buraqueiras toda lá, ela traz essa questão do tempo, né? Do tempo que é outro. E aí, quando a gente foi fazer a visita, a Sinara me perguntou se eu tinha alguma ideia, eu falei: acho que eu vou fazer uma ninfa, porque também é o tempo, né? A ideia dessa minha primeira impressão e de ficar com aquela coisa do tempo na cabeça do museu, que a gente já tinha passado por uma experiência de abandono, mas que agora a gente dava visibilidade às entranhas, né? As entranhas do museu, daquele espaço, que vieram à tona, e os contrastes de cor, tudo era muito sedutor, né? Aquele barro, aquela lama vermelha e o céu intenso azul da seca, enfim, tudo muito estimulador, instigador e contamina muito a gente, né? Então, eu, apesar de ter essa ideia inicial, eu fiquei tão encantada que eu fui fazendo fotos, fui fazendo experiências nos primeiros dias para ver se essa ideia da ninfa, né, de trazer uma figuração para a ninfa, como que eu ia fazer isso, né, assim, para ir amadurecendo a ideia, porque não tinha ideia nenhuma. Quando eu cheguei lá, foi que eu achei que podia ser. Então, fui fazendo vídeos, né, muito encantada pelos maquinários, pelo barulho, pelo fogo que sai das máquinas enquanto se corta o ferro, pelas montanhas de ferro. Eu acho que todos nós, né, ficamos muito impregnados daquela diversidade de material fantástica que eu, principalmente, tive a primeira experiência nesse sentido, de estar dentro, de fato, de uma obra, né? Praticamente de uma obra, né? Com aquela intensidade. Mas aí fui fazendo alguns experimentos, trabalhando umas coisas que mais me impressionavam, assim, a lama, as pedras e tal. E cheguei em casa, tinha uns bichinhos de Yasmin, que é a neta, né? Esses bichinhos de plástico que compra um pacote, que menino adora comprar pacote de coisa. E aí eu falei, vou levar esses bichos, começar a ver que esses bichos que eram assim, eram uns dinossaurinhos, sabe? Eram umas coisas assim, umas cobras, uns dinossaurinhos, uns bichos assim mais diferentes. Aí levei, fiz umas fotos, fui experimentando, e a ideia dessa figuração do que seria essa ninfa, né? Porque ela já vinha com a ideia do tempo também, né? Que eu já tinha vivido um tempo inicial com a ocupação, e o museu que tinha deixado de ser museu, e ele ainda trazia essa memória, né, desse museu, das exposições e tal. Aí eu falei, aí eu falei, bom, acho que eu vou começar a pensar em como figurar mesmo a ninfa, já que ela é a imagem póstuma, né? É uma imagem póstuma, é uma imagem de tempo, de memória, né? Então, eu achei que fazia assim um elo interessante. Bom, eu fiquei no primeiro andar, que era o térreo que a gente frequentou muito tempo, né, durante a ocupação, mas também que eu não quis me atrever a subir e tal, porque achei que ali era um bom lugar, que eu estava no lugar ótimo. E fiquei ali, e quando eu comecei, quando eles desceram do segundo andar para o primeiro, que era o térreo que eu estou falando agora, eles começaram a chapiscar o teto, né? Eu falei, gente, vou trabalhar com cimento. Nunca tinha tido uma experiência com cimento, e aí comecei a pensar, a amadurecer a ideia dessa composição, que eu chamo de objeto, né? Que é da ninfa, e falei numa das visitas com o Sinara sobre isso, eu falei, acho que eu vou levar em frente essa ideia, apesar de estar chegando naquele primeiro dia, né?
Então, comecei a pensar na resolução, né, desse trabalho, desse objeto. E aí, inicialmente, tinha pensado num tapete, e tinha muito daquela tela espalhada, resto daquelas telas, e como que eu vou trabalhar o cimento, que tem peso, tem água. Então, fui começando a fazer testes, né? E eu criei uma espécie de umas almofadas que faria parte da composição do busto da ninfa que eu levei depois, que eu fiz em casa, que foi com gesso, né? Mais leve e tal. Mas então fui fazendo essas experimentações nas almofadas e fui percebendo que eu tinha que chegar aí para perto lá da betoneira mesmo, que estava lá atrás, porque eu precisava de um cimento um pouquinho menos aguado, porque o cimento do chapisco ele é bem aguado, ele é mais líquido, né? Ele não é líquido, não derrama, mas para os suportes que eu queria colocar o cimento, começou a dar ruim, não conseguia fazer os moldes, né? Então, eu usei balão, aquele balão que fica em festa de criança, que é gigante. E quando eu botei a primeira vez o cimento ali, que os rapazes lá, os operários me ajudaram, a boca do balão era pequena, apesar de ser um balão enorme, mas na hora que o cimento pesou, ele rasgou. Aí eu falei, bom, vou ter que trabalhar com um cimento um pouco mais duro, com menos água, para dar menos peso na hora de entrar, né? Então, foi essa experiência, e eu fui pensando em como que eu conseguiria fazer essa experimentação de forma que ela tivesse uma aparência mais leve, porque tudo era cimento, e transformar cimento em leveza é quase um sacrifício hércules, uma coisa assim. E aí eu comecei a pensar como que fazia texturas, porque talvez a texturas desse essa leveza que eu buscava. Eu não sei se eu consegui. Em algumas peças eu consegui dar uma aparência que tentasse enganar os olhos, né? Porque pesava, mas por causa quando endurecia a pasta de cimento, que eu consegui fazer uma pasta, aí ela ficou mais lisa, né? Dependendo da textura. Como eu usei muito saco plástico para fazer os moldes, então, se a gente experimentasse de forma que ela tivesse um lugar bom para assentar, para secar, né, e perder a água, então o plástico dava uma certa... deixou mais lisa a aparência do cimento, depois de seco, e usei também plástico bolha. Aí fui experimentando plástico bolha, aquelas redinhas que envolvem o mamão, que elas são de isopor, que também eu botei embaixo de um saco para poder pesar e marcar o isopor, fazer a textura. Então, fiz 5 almofadas, né, pensando nessa questão do peso, do material e a relação com a textura que eu pretendia dar, que eu consegui algumas e outras foram desperdiçadas e outras deram errado também, mas isso também faz parte. E aí eu fui fazer o tapete, né, que eu estava na parte de cima, e eu tive que usar a tela para jogar camadas por cima botei bastante tela por baixo, para que o cimento mais endurecido não penetrasse tanto, a ponto de ficar pregado no chão, né? Que era o que podia acontecer, porque na hora da secagem o cimento ia vazar, e se fosse muito aguado ia vazar mais ainda, a ponto daquele tapete ficar preso no chão. Aí eu fui intermediando, ele levou pouquíssimo, acho que uns 4 ou 5 baldes só, mas o suficiente, porque a massa era mais dura e mais pesada. Então, nesse ínterim de eu ter terminado o tapete secado e as almofadas também estavam secas, que eu ia fazer a montagem lá mesmo onde eu estava, os operários começaram a aparecer em massa ali naquela parte para chapiscar exatamente onde a gente estava, no lugar onde eu já estava ali, antes da porta de vidro, sabe, que tinha aquele buraco. Eu estava antes da porta de vidro, na varanda mesmo, na antiga varanda, né, na antiga entrada. Aí eu desci e fui montar lá embaixo, porque já era um espaço que tinha muito espaço, era um salão enorme, e eu queria fotografar e
E todo esse meu processo foi acompanhado pelo Matheus, que documentou muito bem, eu acho, todos os trabalhos e todas as experiências. E aí eu montei com um busto que eu fiz em casa, de mim mesma, fazendo molde de gesso no meu corpo, para que eu conseguisse trazer essa imagem que Warburg chama de Photosformel, né? Que é esse tempo, né? Esse tempo que é a representação da ninfa, né? O tempo é um tempo passado, né? É um tempo que ele pode também se reatualizar no momento em que a gente repensa, né? Ou refaz, né? É uma espécie de transculturalização da ninfa, né? No caso meu aqui, de querer reiterar esse tempo memória, né? De trazer isso para o espaço do museu, que o espaço do museu é também tempo e memória, né? Então, eu fiz esse trabalho e deixei lá, e aí fizemos fotografias maravilhosas. Eu ainda levei até uns papel laminado, papel de seda. Papel de seda não, é aquele papel transparentezinho que tem cor. Não é laminado, não. Tipo um papel de seda. É um papel meio mole, que tem cor. Eu esqueci o nome do papel. É um papel de seda mesmo. É uma seda que não é mais translúcido. Ele não é tão fosco quanto de seda. E aí fizemos algumas fotos em azul, em amarelo e tal, mas não foi, a gente definiu mesmo, foi a imagem final em preto e branco, normal mesmo, ficou mais interessante. Com relação a essa composição e nesse ínterim que eu fiquei lá fazendo, esperando o tempo de secagem do cimento, que levou de 2 a 3 dias para desensacar e tal, eu fui fazendo outros experimentos, né? Igual eu falei no início, com imagens, e aí acabei resolvendo em refazer o caderno de anotações, que estava completamente sujo de barro, né? Que eu deixava ele no chão também, porque eu também não tinha mesa, então era tudo no chão. Mas, assim, aí refiz o caderno e aproveitei nesse caderno, que pode ser chamado de caderno do artista, mas foi um caderno da experiência. Eu englobei os 2 tempos que eu tive experimentando aquele espaço do museu, né? Na primeira fase, um grupo menor. A segunda fase, esse grupo com nós todos, né? Os 18. Foram 18, né? Se eu não me engano, é 20. Bom, mas, enfim. E aí, o caderno, meio que eu até gostei de ter feito o caderno, porque como os trabalhos foram muito fotografados e muito filmados, também tem alguns filmes que eu ainda não editei, de experiências que eu vi lá naquele momento. Eu achei bom, porque eu dei um suporte para parte das fotografias que eu fiz lá dentro e sintetizou bem a minha jornada lá. Foi um momento extremamente prazeroso, um momento de intensa atenção àqueles materiais, né, que eram diversos, são materiais que nos mostravam o tempo todo muitas possibilidades, e o processo criativo foi fantástico, né? Para mim foi uma experiência sensacional, porque a gente tinha colegas, o Ilan estava no andar de cima e o Mário apareceu, os outros que já tinham passado seus dias também voltavam, então aumentava esse nosso contato, essa nossa experiência, essa nossa troca, né? A Cíntia estava na parte de baixo, a Suyan também, que estava embaixo. Então, foi muito bom. Eu só tenho a agradecer por esse projeto. Foi uma experiência assim, ímpar na minha vida, como artista e profissional mesmo, assim, pensando em como resolver problema em relação ao nosso fazer artístico, nosso processo de criação, né? E quanto mais assim, para mim aconteceu muito isso, quanto mais
eu pensava na qualidade do material qualquer, tinha várias madeirinhas cortadas, quase todas do mesmo tamanho, uma coisa assim, muito atrativa, né? Mas a gente teria possibilidade de criar, né? Assim, é o tempo todo, né? Que eu estive lá, foi um tempo que eu nem fome eu sentia, de criar e montar e desmontar e experimentar e fotografar e filmar, enfim. Foi muito, muito interessante, muito bacana, e eu fiquei apaixonada por esse projeto. Muito obrigado. Eu acho assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu não tenha falado, estou aberta também. Obrigado, viu? Obrigado demais pelo convite, pela vivência, por tudo, eu amei. Obrigado, Leci. Obrigado pelo compartilhar os processos, o seu projeto. A gente vai abrir um espaço para perguntas ao final da fala da curadora, Sinara. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para algum artista específico em relação à residência, esse é o momento, tá bom? Agora a gente convida a Nivalda para falar. Seja bem-vinda, Nivalda. Obrigada, Vinícius. Boa noite. Agradeço imensamente o convite e participar dessa residência foi assim um prazer, uma alegria, sabe? Foi muito, muito intenso para mim. Eu conheço o MAB desde 1985. Eu era aluna de Educação Artística na UNB e frequentava o MAB quase que como extensão até da universidade, né? No início, a Leda Watson, né, que montou, coordenou, enfim, as atividades do museu, e depois a gente teve um diretor, curador, que foi o artista e professor de História da Arte, João Evangelista, né, que faleceu recentemente, e o João produzia muitas atividades no museu, como seminários de História da Arte, workshops, palestras. Então, era um lugar que a gente ia naturalmente, assim, quase como se estivesse indo assistir uma aula na universidade, a gente ia ao museu. Né? A gente frequentava, via as exposições, participava dessas atividades, e naquele tempo, assim, a gente era interessante porque a gente ia como em grupo, né? Então, eram várias pessoas que conviviam na universidade naquele lugar. Então, foi muito importante, assim, nesse meu momento, né? Nessa fase de formação do curso e de frequentar esse espaço, né? Não só de exposições, mas, enfim, um espaço importante na cidade e para todos, né? E para mim, assim, foi muito marcante, muito importante, dentre todas essas atividades, as exposições, os salões, né? Foi muito importante. Em 86, eu fui selecionada para fazer um curso da OEA, que aconteceu na Universidade de Brasília e no museu. Então, foi um curso latino-americano, tinha um representante de cada país da América Latina e do Brasil também. E algumas atividades também aconteciam na universidade, e os ateliês de desenho, né, com os professores, arquitetos e designers, eram feitos no museu. Então, isso foi muito legal. O museu abria para muitas atividades e assim, tinha essa relação muito boa, muito saudável, né, e muito importante com a universidade. E nos anos 90, de todas essas exposições, né, esses salões que foi importante, me marcou muito uma exposição que aconteceu justamente com a implantação da pós-graduação do Departamento de Artes Visuais. Então, foi uma exposição, né, que marcou essa implantação, organizada pelos artistas e professores, né, que faziam parte da pós-graduação, e se não me engano, foi uma das primeiras, se não a primeira exposição de arte e tecnologia em Brasília. Então, foi muito importante, né, com a participação da Lígia, da Suzete, da Estela Mares, o professor Luiz Arcela,
Catherine Siddick, e, enfim, muitos outros, Orlando Luiz, né, que foi um dos idealizadores da pós-graduação. Então, essa exposição foi assim, muito marcante, porque ocupou todo o museu com as tecnologias da época, né, as novas tecnologias da época. Então, depois disso também, né, continuou as exposições, até a última exposição, eu estava lá frequentando o museu. E depois de tudo isso, eu retornei quando a Suyan, né, nos convidou, vários outros artistas aqui já falaram sobre isso, para participar da ocupação de 2017. Eu também comecei a ir ao museu nos sábados à tarde, fiz várias fotografias, fiquei fazendo aula de desenho também, a Suyan foi modelo, o Mário, enfim, várias atividades. Aí depois a gente, um grupo, né, continuou a frequentar o museu às quartas-feiras, né, como a Cíntia falou, eu também fiz parte desse grupo, e quando fecharam assim, né, as portas, os portões para a gente ficou bordando o alambrado do museu. Até que, né, finalmente decidiram que ia acontecer a reabertura da reforma, e nós também estivemos presentes lá na festa de reabertura da reforma. Então, foi assim, muito importante, né? Eu conhecia muito o museu, os espaços, enfim, né? O entorno, que foi uma mudança radical, gente. Nesse começo, a gente tinha o museu, o lago na frente, e ao lado a gente tinha as ruínas também do Palace Hotel, abandonado, né? Então, a gente andava, o museu era no meio do cerrado, assim, era fantástico, sabe? Uma paisagem incrível, assim. E, bom, depois de tudo isso, né, que teve essa inauguração da reforma, né, oficial, né, e com orientação do que a gente... A Gisele já tinha feito o convite para a gente participar da residência. Então, foi dito, né, a importância da segurança para a gente trabalhar naquele lugar, que era um protocolo muito importante, a gente não poderia sair daquelas exigências, enfim. Aí foi tudo isso, e quando começou realmente a residência, né, nós fomos o último grupo, porque a gente nem estava em Brasília, Cíntia, Suyan, Leci e eu, a gente estava em uma outra residência, e quando nós chegamos, que eu cheguei no museu, com toda essa intimidade que eu tinha, né, do museu, gente, quando eu vi aquela escavação do museu, para mim foi assim, um choque, porque com tanta experiência do lugar, eu não imaginei nunca que tivesse aquela escavação assim maravilhosa, aquele sítio arqueológico, aquele lugar que eu fiquei assim, me arrebatou mesmo. Eu fiz um percurso no museu todo, né? Subi, desci, andei em todos os espaços, enfim, mas eu voltava lá para a escavação. Aquela escavação, para mim, foi assim, realmente além da surpresa muito agradável, né? Eu também, depois que eu fiz o curso de artes, eu fiz arquitetura também, então o canteiro de obras para mim já é muito caro, assim, né? Até quando eu era aluna na arquitetura, o professor de estruturas me apelidou a menina do tubulão, porque quando a gente visitava obras para saber como era o funcionamento, né, da estrutura, a única que tinha coragem de descer na cordinha dentro do balde para ver como era o tubulão lá embaixo era eu. Então, ele falava que eu era a menina do tubulão, assim, mas era essa relação muito direta, assim, né? Tanto com o canteiro, como o espaço em obra, né? Os materiais, enfim. Ele funcionando, então, eu fiquei mais enlouquecida ainda, né? Quando eu vi aquilo ali. Então, no primeiro dia, eu fui, fotografava, ia, voltava lá, perguntava, fiz algumas fotografias por cima, assim. Aí foi a minha negociação, né? Eu disse assim, bom, eu quero ficar aqui,
Até a Sinara chegou e falou assim, Nivalda, e aí, você decidiu o que você vai fazer? Eu falei assim, já fiz muitas fotos aqui, estou vendo o que eu faço e tal. Aí ela me deixou, né? Ela me deixou, assim, decidir com mais calma. Eu acho que ela entendeu ali a minha relação com aquele lugar, assim. Aí eu pedi para os operários descer, né? Se eu podia descer lá embaixo, assim, lá no canteiro mesmo, na escavação. Aí não podia muito, né? Porque eles estavam trabalhando, eles não iam parar de trabalhar para me dar espaço ali. Eu disse, não, mas pode continuar trabalhando, eu só quero ficar aí, né, junto com vocês. Ele, não, mas olha a escada para descer, é uma escada de obra. Eu falei, justamente, é uma obra, tem que ter uma escada de obra. Aqui está tudo alagado, né, encharcado, cheio de lama e tal. Eu falei assim, moço, me deixa descer. Eu desço sozinha, não preciso de ajuda, pode me deixar descer. Aí ele deixou, desci, fiquei lá, andei, peguei, fiquei, né, assim, tive uma relação muito corporal e direta com aquelas colunas, assim, com aquelas formas antropomórficas, assim, que eu fiquei realmente enlouquecida, né, de estar naquele espaço. Aí conversava um pouquinho com eles me estranhando um pouco, né, de querer estar ali naquela sujeira, naquela lama e tudo, enfim. Aí eu quis, né, vendo aquela verticalidade de baixo para cima, porque ver a verticalidade das colunas de cima para baixo há um achatamento, né, das colunas, mas de baixo para cima elas eram imensas, assim, elas iam crescendo, né, naquele céu azul, um calor escaldante, assim, porque foram os dias, né, realmente de secura, de céu azul, assim, em contraste com aquela lama, com aquela pátina vermelha, aquele céu azul, era assim realmente impressionante. Aí essa verticalidade, né, que eu percebi de baixo para cima, me deu vontade de subir nas colunas. Eu disse, não, eu quero alongar mais ainda essa verticalidade com o meu corpo, né? Eu queria subir nas colunas. Aí foi uma outra negociação. Eu falei assim, moço, me deixa subir nas colunas? Ele falou assim, não, você vai cair de lá, e se você cair, vai cair aqui. Eu disse, não, moço, pode deixar, eu subo, não preciso de ajuda, não vou cair. Quer ver? Eu vou testar uma primeira e se eu conseguir, você me deixa, porque eu queria todas. Aí pedi, assim, gentilmente, né, o Matheus para me fotografar naquelas colunas, ele foi maravilhoso, super paciente, assim, porque eu tinha que aproveitar o momento, porque subir uma vez, se eu conseguisse, já seria maravilhoso. Uma segunda, eu duvido, né, que eles deixassem eu subir. Aí combinei com o Matheus, entreguei o meu iPhone para um dos operários que estavam lá dentro. Eu falei assim, moça, além de você me deixar subir, você ainda vai me fotografar daqui de baixo, porque o Matheus estava em cima. Aí subi nas colunas, eles me deram uma dica, né, de quando eu passasse de uma coluna para outra, como é que era para eu jogar o corpo, para eu não cair. Então, gente, foi fantástico, assim, todo esse movimento, toda essa ação naquele lugar. E por alguns momentos, assim, eles paravam de trabalhar, porque eu também fui de qualquer forma, eu alterei um pouco, assim, aquela rotina deles, né, de estarem trabalhando ali e tal. Por algum momento eles paravam, ficavam vendo o que eu ia fazer, até apreensivos, né, ver se realmente eu não ia ter problema, assim, com a obra. E então fiz, né, eu subi em cada coluna, em todas as colunas, né, que estavam lá, eu subi uma por uma, né, fui fotografada, e depois disso, de subir, eu descia novamente e ficava lá, né, tentando, vendo a mudança do sol, alterava muito aquela pátina, aquela cor, aquele barro, né, mudava o reflexo, o brilho ali daquela matéria viva, né, orgânica, pulsante, assim, aquela terra vermelha do cerrado, e a luz alterava muito. Então eu não podia ficar, eu tinha que ficar lá o tempo todo, porque eu sentia a necessidade de acompanhar aquela alteração, né,
da luz, e além daquelas colunas, me remeterem assim, a outros lugares, a outros tempos. Cíntia falou de Roma, sabe? Roma, Grécia, sei lá, lugares assim que de um outro tempo, de um outro, como se eu tivesse tido lá, sabe, aqui, como se não fosse uma ruína de Brasília, uma ruína moderna, tão nova, né? Assim, para mim, eu estava assim em outro tempo, né? Naquele lugar. E aí o pessoal estava, os operários estavam cortando, né? As colunas para cortar o concreto e a armação de ferro, porque elas iam ser derrubadas, né? E eu comecei a entrar em um conflito, assim, as colunas que eu queria tanto, que eram ruínas, que era arqueologia, que eu estava no museu, né? E o museu estava perdendo a maior preciosidade de um museu, que eram, né, aquelas colunas, aquelas ruínas que poderiam ser preservadas ali, como elas estavam. E não era verdade, cada dia avançava mais, né, o corte daquelas colunas. Então, o que eu fazia? Eu ficava o dia todo lá, passava o dia ali, e quando eu saía, quando os funcionários também já saíam um pouco mais cedo para se prepararem para ir embora, porque eu queria garantir que quando eu saísse, eles iam parar também de quebrar a coluna. Eu não queria ter a surpresa de chegar no dia seguinte e as colunas não estarem mais lá. Então, foi assim uma relação muito, muito, muito boa, muito intensa, porque eu estava ali em um lugar, eu estava explorando, né, esse lugar que ele ia desaparecer rapidamente, assim. Então, isso eu ficava muito triste, ao mesmo tempo muito agitada, né, para estar lá no museu, para estar lá de manhã cedo e acompanhar tudo. Então, eu fiz muitas fotografias, tanto fotografias de registro, como fotografias como realmente uma maneira, né, de uma linguagem que eu encontrei para fazer o trabalho, e além de um diário de campo também, que eu cheguei até a fazer uns desenhos, era um diário muito pequenininho, ele cabia no meu bolso, no bolso do macacão, e eu fiquei fazendo uns desenhos assim. Depois eu perdi esse diário. Eu acho que com tantas, não sei, coisas, eu perdi esse diário, mas aí eu tinha fotografado um pouco antes, até pela insistência lá do Vinícius, que tinha que, né, que fazer essa documentação do que foi realizado, mas eu, infelizmente, eu perdi esse diário. E então foi isso, assim, nesses intervalos que eu saía também lá da escavação para tomar água, conversar, né, com meus colegas de semana, né, da residência, e outros também que circulavam aquilo ali. Como a gente ficou na última semana, a gente teve um contato com, acho que com a maioria, né? Alguns que continuaram com o trabalho, como a Liz, a Gisele, e outros que foram lá para, enfim, para finalizar o trabalho, e depois teve a festa da Gisele, e né, as performances lá do Mário, do Ilan, o banho no final, lá no pier. Então, tudo isso foi assim muito, muito rico, muito, assim, aconteceu e não acontece mais. Assim, o que eu fiz naquele museu, né, o que todo mundo fez, foi na hora certa, assim, né, porque a gente não tem mais nada do que está ali naquele belíssimo, maravilhoso catálogo, sabe, com depoimentos assim das pessoas, com toda a, essa 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 leitura, né, que a Sinara fez tão cuidadosamente, né, de tudo que ela vivenciou junto com os artistas, e enfim, e que ela elaborou também em outros momentos lá no museu. Eu
eu também fui, né, no final de tudo isso, eu fui na inauguração do museu. Eu fui porque eu fui convidada lá com a minha colega, diretora do Instituto, a gente foi representando o Instituto de Artes para essa inauguração, e, assim, foi, né, foi um outro momento, uma outra visão assim, daquele espaço, né, que tinha frequentado em 2019 e agora, em 2021, assim, mas agora é a gente ocupar, né, de outras maneiras, e com o nosso trabalho, com a nossa coletividade, que isso foi muito importante, assim, esse convívio, essa relação diária, assim, né, com a equipe, com todos, assim, foi realmente muito, muito bom. Então, eu agradeço muitíssimo, assim, a todos, a vocês aqui, né, artistas que estamos compartilhando essa mesa, e fico muito grata e, assim, feliz de... Cada vez que eu vejo aquele catálogo, eu fico, assim, muito gratificada de tudo que aconteceu. Obrigada. Que ótimo. Obrigado, Nivalda. Obrigado pelos relatos, né, por relatar a experiência. E agora a gente vai passar a palavra para a Suyan. Seja bem-vinda, Suyan. Pronto. Está ouvindo bem? Está se ouvindo bem? É por causa do aparelho. Sim, está ouvindo bem. Eu não tenho noção da voz. Então, antes de tudo, obrigada a todo mundo. Tá? Deixa eu agradecer a todos inicialmente, que eu vou acabar esquecendo. Agradeço muito a Gisele por ter colocado essa residência em vida, assinada por ter nessa coordenação continuar com essa vivência, né, do museu. Eu tinha, como se diz, contato com o museu bem antes dele fechar para a reforma. Esse contato aconteceu, como muitos aqui, né, nessa mesa, tiveram essa oportunidade de frequentar via exposição, né, exposições que aconteciam no museu. Então, eu frequentei, inclusive, durante a direção do Glênio, do Ralph, da Marília, né? E mais próximo ao fechamento do museu para a reforma, Barja andou muito por ali, produzindo exposições, e ele me convidou para participar de uma, que inclusive foi a primeira edição dos Acervos em Movimento, que ele continuou no Museu Nacional. Então, eu participei dessa primeira como artista, mas eu frequentava muito o MAB como professora, levando seus alunos, né? Então, eu levava meus alunos de ensino fundamental, eu levava meus alunos de ensino médio e superior. Então, sempre estava ali, né? E sempre estava conversando com as pessoas que trabalhavam. E quando eu soube que esse museu ia fechar para a reforma, eu acreditei que seria rápida essa reforma, 2 anos. E não foi o que aconteceu. Então, foram passando os anos e as pessoas, inclusive, me perguntavam isso, e aí o museu? Eu falei assim, reformando. E eu, de vez em quando, eu ia lá no museu. Eu ia visitar o museu. E aí eu vi o mato tomando. E eu tenho um amigo meu, que ele mora num barco. Então, o Marcelo sempre falava, porra, Marcelo, tá horrível o museu. Ele falou assim, eu posso dar uma ajudada limpando o museu. Então, ele ia lá, ele sozinho, ele limpava todo aquele mato. Ele dava uma limpa geral, que era a função do GDF fazer. Então, o Marcelo fazia isso, né? Algumas pessoas sabiam e agradeciam, inclusive a ele, via mim. Até que um dia, eu visitando novamente o museu, eu falei assim, uma coisa, eu vou invadir esse lugar. Só que eu tenho deficiência física.
Para eu invadir sozinha não ia dar certo. E também não ia ter graça nenhuma invadir sozinha. Foi aí que eu pensei em convidar um grupo de artistas próximo à minha convivência para fazermos essa invasão que depois chamamos de ocupação, porque, na verdade, nós invadimos antes de ocuparmos. E quando eu fiz todo esse movimento de convidar os artistas, no primeiro dia, nós nos encontramos ali onde tinha um ponto de táxi, que ficou, inclusive, um lugar de reunião. A gente se reunia antes de entrar no ponto de táxi. E tinha uma senhora, que era motorista de táxi, que nos fazia cafezinho. E ali, conversando com todos, inclusive circulou muitos artistas que foram embora e não voltaram mais, mas teve um grupo coeso que ficou, que somos nós, né? E aí, conversando com Liz Marina, Liz falou assim, Suian, é muita coincidência. Aí ela me contou que, mais ou menos, naquela semana, ou na semana anterior, ela tinha passado, junto com Raíssa e com a Legabeira, para mostrar o museu, fazer, acho que, um turismo. E quando os dois, junto com o Liz, viram o museu, aquela ruína, né? Eles se encantaram com aquele processo. Acho que tanto Raíssa como Liz comentaram aqui na mesa. E eles entraram. Então, foi um pensamento simultâneo, paralelo, de vontade, de saudade, de muita saudade por aquele espaço. Então, independente se fui eu, se foi Liz, Raíssa, Alê, alguma hora ia acontecer essa invasão, alguma hora ia acontecer essa ocupação. Então, com as nossas reuniões, a gente pensava muito, era muita fruição de ideia, era necessário um manifesto. Então, eu me lembro que nos juntamos, eu, Cíntia, Liz Marina, Leci e o Mário, no CCBB, para escrever esse manifesto. Eu redigi, eles que criaram aquele manifesto, que eu publiquei já na nossa página no Facebook. E quando houve realmente aquela ocupação por uns 25 a 30 artistas, o Ilan voltou com esse questionamento. E o manifesto? Aí eu disse, o pessoal escreveu algum papapá, eu passei para o Ilan, e o Ilan escreveu um manifesto, desculpa, do caralho, maravilhoso, que eu vou publicar hoje depois dessa mesa. Eu tive lendo e de estudo. Resolvemos nos reunir 2 vezes por semana, nas quartas e nos sábados. Nos sábados, para aqueles artistas que trabalhavam durante a semana. E nas quartas, aqueles artistas aposentados ou que tinham um horário mais livre. Então, nós trabalhávamos 2 dias na semana. E como vocês já ouviram, muitos já falaram, um belo dia, informaram que o museu ia ser reformado. Sensação muito estranha, porque todos nós deveríamos ficar muito felizes, né, que esse museu, enfim, ia ser reformado. Mas houve uma tristeza, porque a nossa brincadeira ia acabar. E eu fui uma das artistas que ficou. Liz e Raíssa continuaram nas madrugadas. Sensacional. Elas duas na madrugada e eu, puras mulheres, as Penélopes, entendeu? Abordar a cerca. E Janice e Tatiana Duarte também com a gente. Elas frequentavam, isso nas quartas-feiras, né? Nós continuamos lá na cerca. Até que um belo dia veio o chefe dos operários até mim e falou assim, para que vocês estão fazendo isso? A gente vai destruir em 2 tempos. Eu falei assim, não tem problema destruir. Fica na memória, fica no registro fotográfico. E foi aí que eu vi que acabou. Só que não acabou, né? A Gisele teve essa ideia, me disse, Suian, cara, quando ela me disse isso, vibrei. E vibrei muito quando eu cheguei no canteiro de obra do MAB. Ao mesmo tempo, quando todo mundo aí está falando sobre essa escavação, sobre essas colunas imensas, quando eu olhei, eu falei assim, fudeu, total. Como que eu vou entrar? Eu com minhas 4 pernas nesse lugar, né? Eu tinha que escolher um lugar fácil,
para eu estar. Na ocupação, eu fiquei na planta, no térreo. Nós entramos pelo subterrâneo, que foi maravilhoso. Nós não sabíamos que, inclusive, tinha um buraco na cerca que dava para passar. Então, nós fizemos todo um percurso de por baixo do museu, né? Ali. E todo mundo me ajudando, a gente encontrando as coisas, recolhendo coisas. Lisa encontrou o peito da Jupira, que eu já tomei o peito da Jupira, enfim, subimos. Os outros artistas realmente ocuparam todo o museu nessa época de 2017. Subiram. Eu não tive condições de subir, porque as escadarias ela não tem apoio, né? Não tem corrimão. Não sei como que está agora. Enfim, eu não subi. Só fui subir na residência. Matheus me ajudou a subir. E toda ajuda que eu tive nessa residência, eu agradeço muito. Agradeço, por exemplo, ao Kleber. Eu tive que convidar alguém para estar comigo. Não ser só as minhas pernas. Ser o meu olhar, a minha sensação. Eu não pude ir para outro lugar. Eu escolhi uma sala, porque eu sabia que se eu ficasse circulando, eu não ia ter energia suficiente para criar. Pedi permissão, enchi muito saco de Vinícius, de Elisa, da Sinara, pedindo, explicando as coisas que eu tinha que fazer. Os três foram maravilhosos em me compreender. E aí, no primeiro dia, quando a gente começou a ver o espaço, eu vi aquela sala, que eu nomeei de sala bordado. Eu disse, essa sala vai ser minha. Mas quando eu disse, essa sala vai ser minha, não que fosse a sala da Suyan, seria o espaço da Suyan estar ali, trabalhando e protegida. E realmente eu fiquei ali. Ali eu fiquei, eu recebia visitas. Né? As pessoas iam lá me visitar e isso era maravilhoso. E não só os artistas me visitavam, os operários também, eu fiquei muito amiga, eu acho que muitos ficaram amiga do Cícero, né? Um operário de lá. E o que eu fiz? Eu fiz muitas ações performáticas, uma atrás da outra. Eu tinha muitas ideias e não parava de ter ideia. E conversando com o Kleber, porque eu dizia, Kleber, eu preciso disso, mas eu não consigo fazer, eu não consigo ir. E Kleber, eu vou por você. Isso para mim era fantástico, porque o que eu dizia para ele, ele se lançava, né? Então, agradeço também muito ao Kleber, porque se ele não tivesse comigo, eu acredito que pelo menos 50%, 60% do que eu produzi naquele espaço não teria acontecido. E eu queria contar só de uma ação, eu fiz várias. Meu avô foi garimpeiro, então, ao entrar ali, naqueles pontos ali no início, eu vi o seu Santana garimpando as esmeraldas. Eu falei assim, meu avô está aqui. Eu sou artista por conta dele. Era um artista que, inclusive, conheceu a Aurora. Ai! Vi. Suyan? Suyan, está ouvindo? Acho que ela caiu, Vinícius. Enquanto a gente aguarda a Suyan voltar, eu acho que a gente pode passar a palavra para a Sinara, curadora do projeto. E espera aí que eu acho que a Suyan voltou. Vamos só ver se ela voltou, que aí a gente... Espera. Voltei. Pronto. Gente, desculpa, eu caí. É que a pessoa é surda e o celular é acoplado aqui. Fique nervosa. Pronto, resolvido. Tá tudo bem, Vinícius? Tudo certo. Então, para fechar, tá. Aí eu vi o vô, e o vô, sou artista por conta de vô,
ou vou conhecer a Europa pegando carona em cargueiro, navio, eu vou trazer as esmeraldas do meu avô para cá. E eu levei as esmeraldas do vô Santana para o museu. E aí, eu conversando com o Kleber, eu falei assim, Kleber, como é que eu posso fazer essa? Que tipo de ação eu posso fazer? Ele falou assim, dê de presente as esmeraldas para o museu. Mas tinha que ter como se diz, um teatro. Não era só dar para o museu. Aí eu convidei todo mundo que frequentava aquele subsolo, Liz Marina, Cíntia Falkenbach, Nivaldo Assunção, o Cícero e Júlio César Lopes, convidei eles para depositarem como uma hóstia esmeralda naquele facho de luz, aonde a gente quisesse, naquele buraco onde vinha a luz. Então, fizemos essa performance. Eu dei para cada um deles uma esmeralda para eles depositarem nas ruínas e na parede e na construção, na reforma desse museu. Ao mesmo tempo que eles depositaram essas esmeraldas, eu também dei de presente para cada um uma esmeralda. Tudo pedra bruta de esmeralda. Foi o meu presente para o MAB. Ele vai dar certo, ele já está dando certo. E vamos ocupar ele de novo. Eu termino minha fala agradecendo a vocês, tá? A todos vocês, a todos os artistas 17, o pessoal da produção, a Sinara, a Vinícius, a Matheus, a Elisa, se eu esqueci alguém de vocês da produção, e a minha Gisele, a minha bonitinha. Beijo. Obrigado, Suyan. Foi muito importante tudo isso. E sua salinha realmente foi um lugar de convivência. Agora eu passo a palavra para a Sinara Barbosa, curadora do projeto e do catálogo. Seja bem-vinda, Sinara. Obrigada, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui nesse dia, né? Eu acho que a gente está fechando belamente esse encontro, né? Porque a gente tem aqui um depoimento de várias memórias, né? Como eu venho dizendo, esse projeto, a observação que eu pude construir desde o início foi pensando justamente a respeito disso, né? Desse grupo de artistas, né, que cada um com várias gerações ali, com várias vivências em relação ao museu, que eu venho comentando isso nesses encontros, né, e aí eu acho que para quem chegou aqui deu para observar isso também, né, perceber isso também, né, nesses depoimentos, essas histórias da vivência desde o início, né, de quem viveu mais o período da ocupação ou viveu duplamente, né, essas vivências, né? E em outros encontros nós vimos quem participou mais efetivamente na própria residência artística, né? Então, eu acho que a gente já falou muita coisa interessante aqui, eu não vou me alongar tanto, né? Mas dizer que acho que um dos propósitos, assim, que ficou, que acho que nós construímos e que ficou muito claro para mim, foi pensar criticamente essa questão dos elementos de memória na relação entre os espaços, né, e a cidade, né, assim, esses espaços de memória que são os espaços de cada um, né, na relação com a cidade e na relação com o museu. Então, acho que é por onde a gente vai se movendo aí, né, acho que no encontro passado que nós tivemos aqui, eu chamei mais atenção para os processos que seriam, chamando atenção para a arte contemporânea, para os processos, né, dessa pluralidade de conformações, e chamava atenção para que o que a gente tem como entrega, que é o catálogo, ele não dá conta, ele não é suficiente para essa densidade que foi essa experiência e que vem sendo a construção desses relatos que todos aqui estão assistindo, né? Então, quis chamar atenção para isso. Para hoje, o que me chama a atenção, né, que eu gostaria de repente, trazer para vocês, é justamente
relação dessa memória inesgotável, né? E eu até anotei aqui, vocês vão falando e eu vou anotando coisas e tal, né? Que é uma ideia muito básica, muito óbvia, mas como a memória somos nós, né? E eu acho que essa responsabilidade da construção da memória também é nossa, né? E o quanto esses relatos, né, que aqui se somam, e aqui eu acho que a gente criou outro braço de projeto, né, Gisele? Eu acho que foi fundamental para a gente perceber que o quanto a gente pode escavar ainda desse projeto para produzir outras coisas, né, não complementares, mas que ainda repercutem aí nessa construção dessa memória. Então, eu acho que é um pouco isso, mais uma vez dizer que o material né, pelo menos assim, que a curadoria, né, que eu tratei, ele é um recorte, claro, vocês veem o volume de coisas aí que os artistas vem trazendo, comentando. Então, nesse recorte, o material ele foi organizado com base nessas terminologias arquivísticas. Eu trago um pouco desse aspecto, né, desse conceito motor por aí. Esses planos, né, como ele é organizado, o plano de acesso, o plano de amostragem, a guarda provisória e o arquivo público. A gente tem aqui as artistas, né, que hoje estão nessa fala, a Gisele, a Luciana e a Suian nesse processo de acesso, ou seja, esse momento que a gente se depara com o museu projetando o que ele tanto nesse resgate da memória do passado, do quanto ele é para frente, né? Então, você tem a Luciana tentando ali criar uma rememoração, né? Esse planejamento do museu, a gente tem a Gisele construindo essa ponte entre essa expografia, né? E temos a Suian com também um volume, né? Tentando se colocar ali dentro daquele ambiente, que eu vou mostrar entre um dos objetos que foram criados, que desse diário de bordo, né? Então, o diário de bordo dela está preenchido aqui com algumas coisas, mas também assume essa caixinha e ele abre o catálogo, né? Nessa descoberta que a gente tem que fazer. A Nivalda, ela faz parte desse núcleo que chamo de guarda provisória, né? A guarda provisória é esse plano que aborda a ideia de tempo de permanência dos conjuntos documentais no museu, como uma unidade produtora de atribuição do arquivo. Então, ela está relacionada a esse momento que mostra o que acontece no real, ou seja, esse se deparar com a obra, né? E aí as colunatas que foram muito impressionantes, né, para todo mundo que entrava ali, né, que poderiam ter sido aproveitadas, né, de alguma forma ali, deixadas de uma forma visível, mas enfim, que foi, cada um de alguma forma trabalhou as colunatas, né, e eu acho que faz parte da curadoria entender ali de quando que qual o tipo do trabalho, o artista que cria uma relação mais densa. E aí eu acho que a Nivalda, ela foi o sítio mesmo, né, o sítio arqueológico ali. Então, a guarda provisória tem esse canto também, né, dessa relação. E, por fim, a Alessi, na amostragem, faz parte desse plano que trata do material de obra, né, reconfigura esse material de obra, né, como ela já comentou, de uma forma bem assim, minuciosa, né, das experiências que ela vai fazer ali com esse busto, né, e os moldes que ela vai fazer. Ela já tem também já traz isso da própria experiência da pesquisa dela, né, e coloca ali. Então, é só agradecer e parabenizar a todos vocês. Espero que a gente tenha aí de alguma forma, né, eu acho que esse projeto ele vai ter desdobramentos, né, agradecer a equipe, meus parceiros aí, Vinícius, Elisa, o Matheus, enfim, vários, né, e os ajudantes dos artistas, né, como Kleber, né, Kleber? Enfim, então, eu acho que é isso. E mais uma vez, parabenizar a Gisele, agradecer por ter aglutinado a gente, ter permitido a gente essa vivência, dizer para quem está assistindo, que está chegando por agora, ou que vai ver esse vídeo depois, procura saber do catálogo, procura acompanhar, né? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade com essa memória a partir de